Não presta atenção no que eu tô dizendo. Pastor, minha vizinha era crente, mas tá muito diferente de certo tempo pra cá. Ela ia na igreja todo dia, a irmã era muito crente e gostava de congregar. Agora, ela abandonou a Bíblia e só lê no Facebook e não larga o celular. Já me disseram que é um tal de WhatsApp que ela fica futucando todo o tempo sem parar. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Pastor, o WhatsApp é um perigo. Quando o negócio apita, a gente tem que reparar. Às vezes o crente pode estar orando, o bicho fica assobiando, dá vontade de olhar. Eu também fui ficando curioso, fui mexendo sigiloso, pra ninguém me reclamar. Agora hoje eu também tô viciado. Pastor, faça uma oração pra Jesus me libertar. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. A internet e as mensagens de amigo muitas vezes é um perigo pro crente se desviar. Por causa disso é que Eva comeu o fruto, foi andando pelo Éden e levou pra Adão provar. O Facebook e a internet navegando, o crente acaba encontrando um jeito pra namorar. Tem muito crente que não usa mais a Bíblia, dizendo que não precisa, que já tem no celular. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Pastor, faça campanha de oração, porque tem muitos irmãos que não vêm se congregar. A gente passa, chama ele para o culto, ele tá de cabeça baixa e não vê a gente passar. A gente liga, só dá na caixa postal e sempre dá ocupado toda vez que eu vou ligar. Só manda foto naquela intimidade, tem crente no WhatsApp perto de se desviar. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Ela não lê a Bíblia e não fala mais com ninguém. Não ora mais, é todo o tempo no WhatsApp, não conversa com a gente. Eu não sei o que ela tem. Paz do Senhor, irmãos, irmãs. É polêmico, né, irmãos? Para muitos que não têm responsabilidade, né? De WhatsApp, é lógico. O WhatsApp é um instrumento muito bom, né? Criado pelo homem, só que nós temos que ter responsabilidade, né, irmão? Eu vejo aí muitos irmãos reclamarem que estão separando das suas esposas por causa do celular. Aí eu pergunto, mas por quê? Ele disse, minha mulher me trocou por celular. Não tem mais tempo para mim. Outras não têm tempo mais para ler a Bíblia.
Outras perderam também o tempo de ir para a igreja, né? Não estão indo mais. Outras aborreceram, irmão, a vida do lar por causa do celular que traz as coisas mundanas para dentro de casa, né? Então, irmão, é muito polêmico, é difícil a gente até pregar essa palavra quando a gente é chamado para falar sobre o caso, né? E a gente, como instrutores da palavra de Deus, né? Eu não sou mestre, sou apenas um instrutor que instruo os meus irmãos, as minhas irmãs, a seguir o Evangelho de Cristo. Se todos seguirem, não vão ter esse problema, irmão, dentro de casa, entre marido e mulher e marido. Não terá. Só está tendo porque está faltando responsabilidade. Essa palavra, irmão, ela é muito forte. Responsabilidade. Então, irmãos, no tempo do profeta Daniel, ele mesmo escreveu no livro de Daniel, né? Que nos finais dos tempos a ciência se multiplicaria, né? Então, irmãos, a ciência chegou praticamente ao ápice, né? Porque, irmãos, tudo praticamente foram descobertos, né? E tem coisas que ainda, eu creio que ainda será descoberto. Porque a ciência, irmão, cada vez ela aumenta mais, ela se multiplica na Terra. E isso foi o próprio Jesus quem falou, né? Falou a própria verdade, e a gente está vendo que na época de Cristo não tinha nada dessas coisas, né, irmão? Nem televisão tinha. Televisão foi inventada, será que tem 100 anos, irmãos, que a televisão foi criada? Eu não olhei direito ainda na internet, mas procure saber, a televisão foi inventada, irmão, não tem muito tempo. E quando Jesus falou que nos finais dos tempos a ciência ia se multiplicar sobre a terra, ou seja, irmãos, eu creio que de 150 anos para cá foi que a ciência começou mesmo a se multiplicar na terra, porque já são considerados os finais dos tempos. A partir da multiplicação, né, da ciência e tecnologia no mundo, aí começou a chegar os finais dos tempos. Então nós já estamos vivendo, irmão, a gente já está vivenciando os finais dos tempos. Falta só agora mesmo, irmão, Jesus voltar para buscar a sua igreja. Está faltando só isso, porque os homens, através da ciência, descobriram muitas coisas, muitas inovações, coisas que não existiam, hoje existem, né? Tanto no lar, como na rua, como nas escolas. Está tudo modificado, irmão. Modificou tudo. O homem chegou ao ápice do conhecimento. E ainda, eu creio, que ainda vai mais além, né? Agora, irmãos, eu sempre prego a palavra de Deus para salvação. Eu costumo dizer, meu irmão, se você quiser ouvir a palavra de Deus para ser salvo, você dê uma olhada nos meus vídeos, né? Eu tenho mais de 200 vídeos na internet, irmãos, mais de 200. E eu só prego, irmão, salvação para as almas. Eu não prego por dinheiro, aliás, eu nunca peguei um centavo de ninguém, irmão, para pregar esse evangelho. Muito pelo contrário, se eu puder ajudar, eu ajudo. Agora, tirar de ninguém, eu não tiro, não, né? Embora que na Bíblia exista algum respaldo bíblico da coleta, né? Daquilo que você pode ofertar na igreja, desde que não seja para colocar no bolso do pregador, seja para usar como misericórdia dos irmãos necessitados, né? Foi assim que eu aprendi na Bíblia.
Se alguém quiser seguir outra doutrina, irmão, é problema da pessoa, né? É uma escolha, uma opção sua. Mas Deus, irmãos, ele vai buscar a palavra no julgamento, no juízo. Está lá em Apocalipse capítulo 20. O Senhor vai buscar a palavra de Deus, nós seremos julgados por ela. E o próprio Jesus falou, quando ele desceu do céu, olha, eu não vim ao mundo para julgar o mundo, para julgar o homem. Eu vim para salvá-los. Agora ele disse bem claro, irmão, isso aí está gravado no meu entendimento, na minha alma. Mas as minhas palavras que eu vos tenho pregado, estas o hão de julgar no último dia, irmãos. Ele deixou bem claro. É por isso, irmãos, que a Bíblia será aberta para juízo de todo aquele, irmãos, que passou por essa terra. Seja grande, seja pequeno, seja pobre, rico, qualquer tipo de cidadão ou cidadã. Todos, né? Exceto aqueles que morreram em Cristo, que não passarão por julgamentos. Mas todos os irmãos que vão para o inferno vão ser julgados, um por um, segundo as suas obras. Todos os que vão para o inferno e que estão entrando no inferno por não quererem saber de Deus, todos eles, irmãos, serão julgados, né? Aí o que é que vai acontecer? É eu que vou julgar? Não. É você que vai julgar? Não. É o pastor fulano de tal que vai julgar? Não. É Jesus que vai julgar? Não. A Bíblia diz que a palavra dele será aberta no dia do juízo e nós seremos julgados pela palavra do Senhor. Ele falou bem claro, irmãos, isso aí está na minha mente, na minha alma. Eu não vim ao mundo para julgar o homem, nem condená-lo ao homem. Eu vim para salvá-lo. Mas as palavras que eu vos tenho pregado, estas o hão de julgar no último dia. Então ela será aberta, irmão, no juízo. Vai ser aberto o livro das obras, a Bíblia Sagrada, e nós seremos julgados um por um segundo as nossas obras. É isso aí que eu gravei bem. Está gravado na minha alma. E o segredo, irmão, para a salvação é o arrependimento. E hoje, eu quero aqui citar, quando eu ouvia essa música, né? Desse irmão Lorival Freitas, né? Que deve ter gravado ultimamente essa música, eu não conhecia. E eu observei, irmãos, que essa música tem um conteúdo muito bonito, porque é o seguinte: se nós soubermos, irmãos, usar os nossos aparelhos, você pode ter um aparelho, você pode usar porque foi Deus que deu sabedoria ao homem para o homem fazer, correto? Você pode ter. Agora, resta saber de que maneira, meu irmão, você está usando esse instrumento. De que maneira você está usando esse objeto? Se é para a tua perdição ou para a tua salvação. Porque, irmãos, eu aprendi uma coisa muito linda na Bíblia, que os nossos olhos é a candeia do corpo. Os nossos olhos, irmãos, é a candeia do corpo. Jesus está dizendo, irmãos, que até os nossos olhos, se não souberem olhar, eles se contaminam, você sabia? Porque através do olhar, irmão, nasce o desejo, nasce a ambição, nasce o ciúme, nasce a ganância, nasce a usura, nasce a soberba, nasce a inveja. E todas as coisas, irmãos, que são desejos, vem tudo pelo olhar. O olhar desejou, cobiçou, aí ele pode entrar num caminho errado e mais tarde lá se acabar lá na frente, por causa do olhar.
Então, irmão, eu tenho sempre guardado essa palavra sobre os olhos. E quando eu ouvia essa música, eu pude constatar, meus irmãos, que está havendo muita separação, e eu já venho pregando isso há tempo. É só para que a gente, irmão, observe melhor o que está acontecendo diante dos nossos olhos, principalmente na nossa casa. O celular, irmãos, tem deixado, por causa da falta de responsabilidade, tem queimado muito feijão na cozinha de casa. Quando eu falo de casa, das casas, né? Que não estão sabendo, né, administrar esse aparelho. Está queimando muito feijão, muito arroz, muita carne, comidas em geral, estão se queimando. O marido está trabalhando, quando volta, chega, a comida está queimada, ele reclama, aí começa a dar briga e separação. Não está dando mais, estou comendo a comida queimada, comprei uma comida gostosa para mim comer, mas a comida está péssima, queimada, feijão queimado com aquele gosto de queimado, o arroz com aquele gosto de queimado, não entra. Começa uma briga, começa uma briguinha daqui, uma briguinha da lá. Quando pensa que não, meu irmão, separação. Por causa de quê? De um instrumento que muitas vezes a pessoa não está sabendo usar. Poxa, eu estou sabendo que pela manhã eu tenho, né, que cozinhar. Aí a mulher tem que pensar assim, bom, meu marido vai chegar, eu tenho que já preparar o almoço dele, para quando ele chegar ele comer bem. E esquece, deixa o celular para lá. Ou então você fica ligado, você senta, né? A mulher tem que sentar do lado do fogão e olhar a hora que o feijão está na hora de tirar do fogo, né? Para temperar. E eu ouço, irmão, muitas questões de maridos, né? Quando também ouço conversas também de mulheres a respeito do marido, né? Que muitas vezes o marido também sai à noite para a sua vida noturna, deixa sua esposa em casa. Aí ela fica pensando, poxa, eu casei para quê? Se meu marido vive mais na rua do que em casa. À noite eu quero estar com ele e tal. E ele sai, vai para bebedice, às vezes chega bêbado, né? Chega estúpido, às vezes chega quebrando, chutando, violentando, falando que não deve, né? Porque a bebedice traz tudo que não presta, né, irmão? Começando da boca, que não vigia o que fala. E aí se cumpre aquela palavra, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio dessas coisas, logo essa pessoa está fora dos caminhos de Deus, né? Está longe dos caminhos de Deus. Então, meus irmãos, é muito polêmico você falar dessa situação no dia de hoje, porque a ciência se multiplicou. Como dizia já o profeta Daniel, lá no capítulo 12, e ele já queria também saber sobre os finais dos tempos, né, irmãos? O profeta Daniel queria saber tudo sobre os finais dos tempos, mas Deus disse, olha, não convém te falar sobre a consumação dos séculos, porque até lá a ciência se multiplicaria, ou se multiplicará sobre a terra, e tu vais ter que descer à sepultura, porque tu só vais levantar quando houver a consumação dos séculos, que é agora, irmão, o arrebatamento da igreja, porque nós estamos no final dos tempos. Eu sei, irmãos, que tudo é permitido por Deus, tudo, todas as coisas são permitidas por Deus. Mas, irmãos, a gente tem que entender uma coisa, o tempo de Satanás dominar essa terra é muito pouco. E eu não sei por que ele está querendo
tomar logo o poder para dominar o mundo inteiro, se o tempo dele é bem pouquinho, irmãos. E o tempo dele será de muito sofrimento. Porque o Satanás ele vai entrar no homem. Logo esse homem, irmão, está na carne, está nesse poder carnal. Está nesse corpo de carne. E o tempo de Satanás aqui na Terra para dominar, irmãos, todo mundo, é muito pouco para ele ficar querendo logo avançar para tomar o governo mundial. Porque é Satanás, irmão, que quer o governo mundial. E por isso é que vai haver guerras. Você sabe que o inventor da guerra, irmão, é o Satanás. Satanás é o inventor da guerra, só que ele perde toda a guerra para Jesus, para Deus. Agora, Deus, irmãos, ele é o seguinte, Deus, ele realiza tudo, irmão, que ele quer. É Deus. Você olha assim e diz, não, é Deus. Aí você diz, mas por que é Deus que faz isso? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Moisés foi para tirar o povo do Senhor, lá do Egito, para levar para Israel, para a terra prometida, né, que é Israel. E na hora das pragas, irmão, ele via tudo acontecer. Faraó. Ele viu tudo acontecer, as pragas chegavam mesmo, quando Moisés soprava pela boca o que ia acontecer, ele ficava pasmo. Ele ficava estarrecido, ele ficava atônito. Quando ele via Moisés lançar uma das pragas para cair sobre o Egito, ele ficava logo atônito, ficava preocupado também. Porque sabia que era verdade, sabia que Deus estava no negócio. Mas o que é que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó, para Faraó não deixar o povo ir. Meu irmão, minha irmã, Deus conduz tudo, Deus faz tudo, Deus realiza tudo. Tudo é querer de Deus, não é querer do homem. É por isso que você muitas vezes fica lutando ali, poxa, mas esse povo é duro, esse povo não quer, é um povo que vem para cima mesmo, para arregaçar, para matar, para fazer o diabo a quatro, meu irmão. E você diz assim, poxa, esse povo não se manca, não tem... Porque, irmão, ele está sob o controle de Deus. Você entendeu? Quando eu falo isso, irmão, é porque eu conheço a verdade. Se eu não conhecesse, eu jamais pregaria. Então a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó para não permitir que o povo de Deus fosse para a terra prometida, fosse para Israel. Deus não permitia de forma nenhuma que Faraó liberasse o povo para Moisés levar para Israel, aquele povo lá. E era Deus que endurecia o coração de Faraó. Ele endurecia de tal maneira que Deus, para provar que Deus é Deus, para provar que Deus é Ele mesmo que manda e desmanda e faz o que Ele quer, irmão, e não há ninguém que possa contra Deus. Não tem ninguém que possa contra Deus, irmão. É Ele que manda em tudo. É Ele que estabelece tudo. Se tiver que acontecer, irmão, alguma coisa diferente que você possa achar, também é permissão de Deus. É Deus que permite tudo. Todas as coisas é Deus que permite. Entendeu? Tudo tem que ter o aval de Deus. E quando a última praga que foi para morrer, todos os primogênitos de Faraó, aí morreu o único filho que Faraó tinha, com a praga que ele mesmo estabeleceu ao povo de Deus. Ele estabeleceu uma praga para o povo de Deus morrer, os primogênitos. E aí Moisés disse, olha, essa praga então é para ti e os teus. E aí foi a última praga, irmão. Morreu o filho de Faraó, porque ele lançou essa praga sobre o povo de Deus e pegou sobre ele e os seus descendentes. Todos os primogênitos morreram de Faraó. Aí foi que ele resolveu liberar o povo para Moisés levar o povo até o Mar Vermelho
Chegando ali, Deus endureceu o coração também de Faraó, e Faraó pegou seu exército e foi atrás do povo, já lá na beira do Mar Vermelho. Aí eles foram lá para matar todo mundo, irmão, o exército de Faraó foi. Tudo porque Deus endureceu o coração de Faraó para fazer isso. Para você ver como é que é a situação. Para você ver que tudo é Deus que faz, né? O diabo só faz as coisas, irmão, com permissão do Senhor. Está pensando que Satanás faz o que ele quer? Ele só faz quando Deus permite, ele só vai lá. Foi assim que ele ordenou também para Satanás ir até Jó. Você entendeu? Você conhece a história de Jó, né? Foi Deus que... Então vai lá até Jó lá e faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, entendeu? É ele que manda, é ele que faz. Deus tem um controle, meu irmão, de tudo, tudo. Está tudo sobre o controle dele, e todos também. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Então é ele que faz tudo quando ele quer. E aí o exército foi até lá para pegar, mas Deus já tinha autorizado, né? Aí, não, agora não, Faraó. Eu endureci teu coração, tudo bem. Mas aqui tu está passando por uma prova para tu ser derrotado, para o meu nome, Deus disse assim, ó, para o meu nome ser glorificado. Porque toda a glória pertence ao Senhor. Tu acha que Deus ia fazer aquilo com Moisés, para Moisés ficar com a glória para ele? Não, meu irmão. Deus fez tudo aquilo ali para que o nome dele, do Deus vivo, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, seja glorificado. Porque toda a glória pertence a ele. E aí, quando ele chegou ali com o exército, Deus colocou ali uma coluna de fogo para o exército nem encostar ali. Você entendeu, irmão? Eu fico rindo, irmão, porque eu vejo muita glória, muito poder de Deus. E o exército chegou ali, aí tinha aquela coluna de fogo que Moisés foi lá e disse, Senhor, socorre-nos. O exército muito grande, meu irmão, ia matar todo mundo ali. Aí Deus pegou, colocou ali uma coluna de fogo, eles nem se aproximaram, porque o fogo era consumidor, meu irmão. Você entendeu? Aí o que aconteceu? Deus é Deus, meu irmão, eu não brinco com Deus, não. Por isso que eu falo para você, meu irmão, eu não brinco com Deus, Deus não é brinquedo, não. Aí o que aconteceu? Eles ficaram ali aguardando. Aí foi quando Moisés estendeu a sua vara e abriu o mar, fez uma estrada no mar. A coluna estava lá, a coluna eles não podiam passar de forma nenhuma, irmãos. A coluna de fogo estava ali. O exército jamais encostava naquela coluna. Aí Moisés foi, abriu, né? Por detrás daquela coluna lá, ele abriu a estrada e o povo entrou, passou todinho, todo mundo passou, irmão. Quando Moisés já estava bem distante, aí Deus pegou, irmão, tirou a coluna de fogo. Como eles são atrevidos, o pessoal do diabo, irmão, são atrevidos. Eles não têm medo de nada, não. Eles enfrentam tudo, porque eles estão endemoniados, irmão. É muito demônio. Você já pensou, cada corpo desse, às vezes tem 6.000 demônios num corpo só. Que era o demônio de Gadareno, né? O demônio de Gadareno, quando Jesus atravessou o mar da Galileia para falar com ele estava possuído por 6.000 demônios, irmão. E aí o que aconteceu? Quando Deus tirou a coluna de fogo, aí o exército de Faraó ordenou, olha, entra, vamos matar eles tudinho lá no meio do mar. Tá? Moisés tinha feito a estrada, né? Para eles passarem. Aí eles foram. Aí quando eles estavam bem longe, aí a coluna vai e se apaga. Aí eles disse, agora está na hora da gente invadir lá e matar todos. Aí Faraó não tinha nada de besta, botou foi o exército todinho para morrer. Por quê? Porque quando eles foram atrás do povo de Deus para matá-los, aí o que aconteceu? Aí o mar foi e se fechou, ó. O mar estava aberto assim, feito uma estrada, né? Aí o mar fez isso, ó. Se fechou. Aí o exército todinho, irmão, pegaram aquela sacudida do mar, sabe? Quando o mar tá violento, pegaram aquela sacudida, morreram todos esbagaçados ali pelas águas do mar. Tudinho morreram. Aí foi quando o Faraó disse assim,
O Deus de Moisés é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus verdadeiro. Aí ele ficou com medo. Aí foi que ele começou a temer, irmão. Quando é que o homem começa a observar os seus erros? Quando ele começa a temer a Deus. Você tem que ter o temor de Deus, irmão, porque é o princípio da sabedoria de Deus. Então, irmãos, nesse vídeo de hoje, eu chamo você, meu irmão, se você não tiver o temor de Deus, se você for uma pessoa perversa, cruel, má, violenta, receba o temor de Deus na tua vida, meu irmão. Igual o faraó recebeu depois que não tinha mais ninguém com ele. Morreu o exército todinho, irmão, dentro do mar. Porque foi pelejar contra Deus. Ai daqueles, irmãos, que pelejam contra Deus. Seja a favor do Senhor. Reconheça seu erro, reconheça sua falha. Venha para os caminhos de Deus. Tenha o temor de Deus. Irmãos, quem tem um temor de Deus tem sabedoria. É você ver o perigo ali, não vai para lá. Não, o que eu vou ver ali? Eu sou um homem de Deus, eu tenho que sair desses lugares que está trazendo maldições, que está trazendo morte, violência, tudo. Você tem que sair dali. Então você tem que ter esse temor, irmão, para você ter sabedoria que vem do alto. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, com a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Amém.